Vamos começar. Hoje a gente vai ler o capítulo 9 do livro Um Curso de Amor, o Retorno do Filho Pródigo. Então, quem puder, quiser e sentir de fechar os olhos, vamos nos encontrar com nós. Respira profunda e lentamente. Observe seus movimentos internos. Procure afinar o seu instrumento, que é seu corpo. Vamos afinar o instrumento com o nosso ritmo, com a nossa temperatura. Esses movimentos internos não contêm nenhuma ameaça, nós não precisamos levantar resistência. Vamos convidar o Cristo para interpretar esse capítulo para nós e para ouvir conosco esse capítulo também, a partir de um movimento interno contextualizado. Nosso relacionamento com Ele, priorizando o nosso relacionamento com Ele. Ok. Não nos é pedido para a gente intelectualizar os textos desse livro. A gente faz uma leitura e procura receber isso sem julgamento, para a gente poder permitir essa auto-organização. Não somos nós que organizamos isso dentro de nós, a gente apenas fica disponível para receber essas lições de luz, né? Essas palavras de luz. São profundas. E a mente, ela não consegue acessar o que ele está falando aqui, porque esse livro ele foi trazido para o coração do Cristo. Então vamos lá. Quem quiser falar alguma coisa também pode ficar à vontade, tá? Conforme eu for lendo. Geralmente a gente está fazendo assim, eu leio tudo e depois a gente vai para os comentários, mas isso não é uma regra, tá bom? Se você sentir um impulso, uma vontade de compartilhar algo, por favor, não se reprima. Vamos lá. Capítulo 9. O retorno do filho pródigo. Tu te perguntas como pode ser dito que teu coração não pode ser enganado quando parece enganar-te com tanta frequência. Parece tão inconstante quanto a tua mente, dizendo-te uma coisa em um dia e outra coisa no dia seguinte. Mais do que tua mente, parece desviar-te do caminho, forçando-te a percorrer caminhos cheios de perigo e traição, que te levam à mais profunda escuridão em vez de em direção à luz. São tuas emoções e não teu coração que fariam isso a ti. As emoções falam a linguagem do teu ser separado e não a linguagem do teu coração. São a primeira linha do sistema de defesa, sempre atentas ao que poderia ferir ou ofender o pequeno tu que acreditam estar sob sua proteção, ou os outros pequenos seres que acreditas estar sob tua proteção. Mas recorda-te agora até que ponto aquilo que fizeste se assemelha à criação, se não em substância, ao menos na forma. A criação não precisa de proteção. É apenas a tua crença na necessidade de proteção que fez com que aquilo que sentes se tornasse tão encoberto pela ilusão. Se não sentisses necessidade de proteger teu coração ou quaisquer dos corpos que amas,
teus sentimentos conservariam sua inocência e não poderiam ferir-te de modo algum. Olha aqui, ó. Vou ler de novo do 9.2. 9.2. As emoções falam a linguagem do teu ser separado e não a linguagem de teu coração. São a primeira linha do teu sistema de defesa, sempre atentas ao que poderia ferir ou ofender o pequeno tu que acreditam estar sob sua proteção, ou os outros pequenos seres que acreditas estar sob tua proteção. Mas recorda-te agora até que ponto aquilo que fizeste se assemelha à criação, se não em substância. Ao menos na forma. A criação não precisa de proteção. É apenas a tua crença na necessidade de proteção que fez com que aquilo que sentes se tornasse tão encoberto pela ilusão. Se não sentisses necessidade de proteger teu coração ou quaisquer dos corpos que amas, teus sentimentos conservariam sua inocência e não poderiam ferir-te de modo algum. O desejo de proteger é um desejo que surge da desconfiança e é totalmente baseado no medo. Bingo. Se o medo não existisse, o que haveria para proteger? Assim, todo o teu amor, o amor que imaginas que guardas dentro de ti e o amor que imaginas que recebes e dás, está manchado pelo teu medo e não pode ser amor verdadeiro. É porque te recordas do amor como aquilo que te manteve a salvo, aquilo que te manteve feliz e aquilo que te conectou a todos aqueles que amas, que tentas usar o amor aqui. Essa é uma memória real da criação, que tu distorceste. Tua memória deficiente fez com que acreditasses que o amor pode ser usado para manter-te a salvo, para fazer-te feliz e para conectar-te àqueles que escolhes amar. Isso não é assim, pois o amor não pode ser usado. O amor não pode ser usado. É desse mesmo modo que também distorceste todos os relacionamentos, tornando-os algo que só se torna real em seu uso por ti ou para ti. Em tua memória da criação, te lembraste de que todas as coisas existem em relacionamento e de que todas as coisas acontecem em relacionamento. Por isso, escolheste usar o relacionamento para provar tua existência e para fazer com que as coisas aconteçam. Esse uso do relacionamento nunca te proverá a prova ou a ação que buscas, pois relacionamentos não podem ser usados. Olhe em volta no aposento onde estás e retira a utilidade de cada coisa que vês nele. Dos itens que contemplas agora, quantos manterias? Teu corpo também foi criado por sua utilidade. Ele te distingue, assim como cada item de teu aposento se distingue por sua utilidade. Pergunta a ti mesmo agora, para quem teu corpo é útil? Essa pergunta não se aplica àqueles para quem cozinhas ou limpas, nem àqueles cujos corpos consertarias ou cuja mentes melhorarias. A pergunta é, realmente, quem poderia ter visto uma utilidade para um corpo tal como o teu antes de ter sido criado? Que tipo de criador criaria e com que propósito? Tu não criaste teu ser, mas de fato criaste teu corpo. Ele foi criado pela sua utilidade.
assim como todos os outros objetos que compartilham o espaço que ocupas. Pensa por um momento sobre qual teria sido a intenção do Criador de um corpo assim. O corpo é uma entidade finita, criada para ser autônoma, mas também para se autodestruir. Foi criado com a necessidade de manutenção constante, uma manutenção que requer esforço e luta. Cada centímetro de sua superfície é um receptor e transmissor de informação, e, no entanto, possui ferramentas adicionais, tais como os olhos e os ouvidos, para melhorar sua comunicação e controlar o que entra e o que sai. É tão suscetível à dor quanto ao prazer. Contém meios para a união, mas apenas para a união de natureza temporária. É tão capaz de violência como de gentileza. Nasce e morre em um estado de impotência. O corpo não poderia deixar de ser assim, pois foi feito com propósitos duais na mente. Foi feito para tornar real e depois glorificar um ser separado. E foi feito para punir esse ser separado pela separação. Seu Criador tinha em mente aquilo que se reflete no corpo: auto-engrandecimento e auto-anulação, prazer e dor, violência e gentileza, um desejo de saber tudo, mas somente por meio de seu próprio esforço, um desejo de ver tudo, mas somente por meio de seus próprios olhos, um desejo de ser conhecido, mas somente por meio daquilo que escolhe compartilhar. Junto a esses desejos, é fácil compreender como se desenvolveu um mundo como o do corpo. Junto ao desejo de conhecer, coexistia o desejo de não conhecer. Junto ao desejo de ver, coexistia o desejo de não ver. Junto ao desejo de compartilhar, coexistia o desejo de estar oculto. Junto ao desejo de viver, coexistia o desejo de não mais viver. Tu sempre foste tal como foste criado, mas isso é o que escolheste fazer daquilo com que começaste. Em outras palavras, tomaste o que tu és e transformaste nisto. Tu não criaste algo do nada e não usurpaste o poder de Deus. Tomaste aquilo que Deus criou e o transformaste em uma ilusão tão poderosa que acreditas ser o que tu és, em vez de acreditar na verdade. Mas, assim como fizeste isso, podes desfazê-lo. Essa é a escolha que tens diante de ti: continuar acreditando na ilusão que fizeste ou começar a ver a verdade. Agora, buscas saber como escapar daquilo que fizeste. Para fazê-lo, deves retirar dele toda a tua fé. Tu ainda não estás pronto para fazê-lo, mas teu coração te preparará para isso. Enquanto és preparado, caminhas junto àquele que te espera com um propósito único, em vez de junto aos desejos conflitantes que escolheste para levar-te este mundo estranho. Viajas leve agora, onde antes caminhava acorrentado. Agora viajas com uma companhia que te conhece como tu és e que quer te mostrar teu ser. Contempla teu corpo agora como antes contemplavas o espaço que ocupa. Retira a utilidade do seu corpo. Tu manterias aquilo que contemplas agora?
À medida que te afastas e observas teu corpo, sempre com a visão de teu coração, pensa apenas no propósito para o qual o usarias. O que Deus criou não pode ser usado, mas o que tu fizeste sim, pois seu único propósito é o uso que fazes dele. Escolhe usá-lo agora para retornar-te ao teu verdadeiro ser. E o novo propósito estabelecido por ti mudará suas condições, assim como sua utilidade para ti. Todo uso surge da simples ideia de que não tens aquilo que necessitas. Continuarás acreditando nisso enquanto tua lealdade permanecer dividida. Enquanto não retirares toda a fé naquilo que fizeste, acreditarás que aquilo que fizeste continua sendo útil para ti. Como isso é assim, e como pode ser mudado em tua total disposição para mudar uma disposição ainda incompleta. Em vez de tentar ignorar aquilo que fizeste, vamos usá-lo de uma nova maneira. Deves ter em mente, contudo, que estamos apenas economizando tempo e que teu verdadeiro ser não tem nenhuma necessidade de usar coisa alguma. Como afirmado antes, o que nos é mais útil agora é tua percepção do teu coração. Quando desfizeres tuas ilusões a seu respeito, rapidamente a verdade te será revelada, porque tuas percepções equivocadas acerca do teu coração continuam mais próximas da verdade do que qualquer outra que mantens. As memórias do teu coração são as mais fortes e puras que existem, e recordar-te delas ajudará a aquietar tua mente e a revelar o resto. Por isso, retornamos à tua percepção de tuas emoções e a tudo aquilo que te faz sentir. Em teus sentimentos, especialmente naqueles que não consegues nomear, repousa tua conexão a tudo que é. Isso é útil porque é mais difícil desalojar e trazer à luz aquilo que nomeaste e classificaste. Frequentemente, mesmo aqueles sentimentos que tentas nomear e manter habilmente em uma caixa que rotulaste disso ou daquilo, não ficam contentes ao permanecer onde tu os colocarias. Parecem trair-te, quando na verdade é tu quem os traz, quando não permite que sejam quem são. Isso poderia ser usado como uma definição resumida de todo o teu problema. Tu não permites que nada que exista em teu mundo, incluindo a ti mesmo, seja aquilo que é. Sentimentos que, por si mesmos, parecem rebelar-se contra essa situação insana, são guiados pelas memórias que tentam revelar a verdade a ti. Eles te chamam de um lugar que desconhece. A dificuldade é que o único ser que ouve esse chamado é teu ser separado. É nas tentativas do ser separado de interpretar o que os sentimentos querem dizer que estes se tornam tão distorcidos quanto todo o resto. É o ser separado que se sente impelido a rotular os sentimentos de bons e ruins, alguns dignos de reconhecimento e o restante digno apenas de negação ou desprezo. É a tua linguagem que coloca a emoção um passo atrás do medo, em tua batalha para controlar ou proteger aquilo que fizeste.
O medo sempre está um passo abaixo da superfície de uma situação, pois está um passo abaixo da superfície de teu ser. Retira o primeiro nível daquilo que teus olhos te permitem observar e encontrarás o medo à espreita ali. O próximo nível, dependendo da tua disposição, é o desejo de controlar ou o desejo de proteger. Na verdade, são o mesmo, mas vestem diferentes faces perante ao mundo. Se para os propósitos da nossa conversa, o corpo é o aspecto superficial de teu ser, e se por baixo dessa superfície o que se encontra primeiro for o medo, é do medo que se procede todo o resto. Certamente, é fácil ver que nem o desejo de controlar, nem o desejo de proteger existiriam sem a camada de medo que vem antes deles. O medo, como todo o resto de tuas emoções, vem disfarçado de muitas maneiras e recebe muitos nomes. Mas, na verdade, só existem duas emoções. Uma é o medo e a outra, o amor. O medo, portanto, é a fonte de todas as ilusões e o amor, a fonte da verdade. Como poderia alguém separado de todo o resto não ter medo? Não importa em absoluto que todos a quem observas pareçam estar separados também. Ninguém realmente acredita que um outro esteja tão separado quanto ele mesmo está. Sempre parece que os outros têm o que te falta e o que buscas. Pareces estar sozinho em tua fragilidade, solidão e falta de amor. Os outros te interpretam mal e não te conhecem, assim como tu também não consegues compreendê-los. Isso não precisa ser assim, pois não estás separado. Os relacionamentos que buscas para pôr um fim à tua solidão podem fazê-lo apenas se aprendes a ver o relacionamento de maneira diferente. Assim como com todos os teus problemas de percepção, é o medo que bloqueia a visão de teu coração. A luz com que o Cristo em ti iluminaria a escuridão. Não consegues ver que, quando escolheste tornar-te separado e sozinho, também fizeste uma escolha pelo medo? O medo nada é senão uma escolha, e pode ser substituído por uma escolha de um outro tipo. Foi dito repetidamente que causa e efeito são um só, na verdade. O mundo que vês é o efeito do medo. Cada um de vós teria compaixão por uma criança atormentada por pesadelos. O desejo mais fervoroso de cada pai ou mãe seria explicar a um filho ou filha que não existe nenhuma causa para o medo e que isso é verdade. A idade não tirou o medo de nenhum de vós, e tampouco fez com que o vosso sonho de vida deixasse de ser um pesadelo. Entretanto, tu te permites poucos momentos de compaixão para ti mesmo, e quando essas escassas oportunidades se apresentam, rapidamente substituis a compaixão por coisas práticas. Embora faça sentido para ti tentar dissipar o pesadelo de uma criança, não vês nenhuma maneira para dissipar o teu próprio pesadelo. Escondes o medo por debaixo da superfície e por trás de qualquer rótulo alternativo que darias a ele, em uma tentativa desesperada de não o ver. Viver no medo é, de fato, uma maldição. E uma maldição que tentarias convencer-te
de que não está presente em tua vida. Buscas outros por quem sentir compaixão, por aqueles que vivem em países devastados pela guerra ou em vizinhanças assoladas pela violência. Dizes: há, de fato, razão para o medo, mas não aqui. Essa é a única maneira que conseguiste encontrar para trazer alívio ao pesadelo de uma vida com medo. Projetas o medo para fora e para longe de ti, sem enxergar que mantens aquilo que projetarias. Sem enxergar que os sinais externos de medo são apenas reflexos daquilo que guarda dentro. Pensa agora em alguém que identificas que está vivendo a vida de medo que negas que tu mesmo tens. E imagina que poderias tirar essa pessoa desse lugar escuro e perigoso. Ela está com frio e preparas um fogo e lhe dás um cobertor quente para seus joelhos. Ele está com fome e preparas para ele um banquete digno de um rei. Essa pessoa existe na violência que manterias do lado de fora da tua porta e do teu santuário interior. Tu lhe dás um alívio da guerra que é travado ali fora. Todo o teu comportamento e até mesmo tuas fantasias demonstram que acreditas que a ausência de frio implica no calor, que a ausência de fome é saciedade, que a ausência de violência é paz. Pensas que, ao simplesmente proporcionar essas coisas que são o oposto daquilo que não queres ter, terias realizado muito. Entretanto, um fogo aquece apenas enquanto for alimentado. Uma refeição sacia apenas até que a próxima seja necessária. Tuas portas fechadas te mantêm a salvo apenas enquanto seus limites forem respeitados. Substituir o temporário pelo temporário não é a solução. Podes estar pensando agora que o que acabei de te dizer que não é uma solução é precisamente o que a Bíblia te instrui a fazer. Nela estão registradas as palavras com que vos peço para alimentar os famintos, saciar a sede dos sedentos, acolher e dar descanso ao estranho. Eu disse que, quando fazeis isso pelos outros, o fazeis por mim. Pensas que eu precise de uma refeição, de um copo d'água, de um caminho? Quanto estes na verdade, esses atos de certamente têm um valor. Que esse valor tem palavras te chamam ao eterno, ao alimento e ao descanso do espírito, não do corpo. O fato de tua visão estar direcionada apenas ao cuidado do corpo é outro exemplo de escolher um oposto como substituto. Essa não é a tua maneira de resolver todos os problemas que enfrentas? Vês algo que não queres e tentas substituí-lo pelo seu oposto. Dessa maneira, passas a tua vida lutando contra o que tens e querendo o que não tens. Apenas um exemplo é necessário para esclarecer o apuro no qual colocaste a ti mesmo. Sentes uma carência e por isso queres. Queres sempre mais. Acreditas verdadeiramente que não tens o que precisas, e assim fazes com que sejas um necessitado contínuo.
Por isso, passas a tua vida tentando satisfazer as tuas necessidades. Para a maioria de vós, esse tentar assume a forma de trabalho e dedicas toda a tua vida trabalhando para satisfazer as tuas necessidades e as necessidades daqueles a quem tu amas. O que farias de tua vida se não tivesses necessidades a satisfazer? O que farias de tua vida se não tivesses medo algum? Essas perguntas são iguais. A única substituição que poderá satisfazer a tua busca é a substituição da ilusão pela verdade, a substituição do medo pelo amor, a substituição do teu ser separado pelo teu ser verdadeiro, e o ser que descansa em unidade. É o teu conhecimento de que isso deve ocorrer que faz com que tentes todos os outros tipos de substituição. Podes continuar dessa maneira, sempre com a esperança de que a próxima substituição será aquela que conseguirá trazer-te aquilo que desejas, ou em vez disso, podes escolher a única substituição que funcionará. Apenas te é pedido que desista de tua ideia insana de que estás sozinho. Falamos muito de teu corpo aqui, apenas porque é a tua prova da validade dessa ideia insana. É também a tua prova para justificar uma vida de medo. Como poderias não ter medo pela segurança de um lar tão frágil como o corpo? Como deixar de garantir a próxima refeição para ti mesmo e para aqueles sob teus cuidados? Não vês tudo o que te privam essas distrações de suprir necessidades. E, no entanto, a própria realidade estabeleceste, a realidade de não ser capaz de conseguir aquilo que precisas constantemente empenhar-te para fazer. É uma situação que se estabelece para proporcionar relacionamento. Como tudo o mais que lembraste da criação e fizeste a sua imagem, isso também é assim. Ao mesmo tempo em que fizeste de ti mesmo um ser separado e sozinho, também fizeste com que fosse necessário estar em relacionamento para sobreviver. Sem relacionamento, tua própria espécie deixaria de existir. De fato, toda vida se extinguiria. Naturalmente, deves ajudar tua irmã e teu irmão, pois eles são tu mesmo e são o único meio que tens para compreender a eternidade, mesmo dentro dessa falsa realidade que fizeste. Voltemos ao exemplo de saciar a fome de tua irmã e a sede de teu irmão. Essa não é apenas uma lição em saciar a fome e a sede espirituais, mas é também uma lição em relacionamento. É o relacionamento inerente ao ato de satisfazer a necessidade do outro, que faz com que esse ato seja algo de valor duradouro. É em tua disposição para dizer, irmão, tu não estás sozinho, que está o benefício dessas situações, não apenas para teu irmão, mas também para ti. É no dizer, irmã, tu não estás sozinha, que a fome e a sede espirituais são satisfeitas com a plenitude da unidade. É no reconhecimento de que tu não estás sozinho que reconheces tua unidade comigo e começas a afastar-te do medo e aproximar-te do amor. Tu não és teu próprio Criador. Essa é a tua salvação.
Não criaste algo do nada e começaste com aquilo que Deus criou e permanece tal como Deus criou. Não precisas forçar as tuas crenças para além dessas simples afirmações. Seriam realmente tão implausíveis para que possas aceitá-las? Seria tão impossível imaginar que o que Deus criou tenha sido distorcido pelo teu desejo de que tua realidade fosse diferente daquilo que é? Acaso não viste esse tipo de distorção acontecer na realidade que vês? Não seria essa a história do filho ou da filha talentosos que desperdiçam todos os dons que possuem por não enxergar ou por tristemente distorcer a utilidade que estes dons poderiam ter? Vós sois os filhos e filhas pródigos, para sempre bem-vindos a voltar ao lar, para o abraço seguro de vosso Pai. Pensa no teu carro, teu computador ou qualquer outra coisa que utilizes. Sem usuário, teriam alguma função? Seriam algo? Um carro abandonado e sem usuário poderia se tornar a casa para uma família de ratos. Um computador poderia ser coberto por um pano com um vaso de flores por cima. Alguém que não conheça a sua função poderia atribuir-lhe a função que desejasse, mas o usuário nunca tentaria trocar os papéis com o objeto. Quando um acidente acontece, não se pode atribuir a culpa ao carro pelos erros cometidos pelo seu usuário. De certo modo, no entanto, essa troca de papéis é similar àquilo que tens tentado fazer, e é como culpar o carro por um acidente. Tens tentado trocar de lugar com o corpo, alegando que o corpo usa a ti, e não o inverso. Fazes isso por culpa, em uma tentativa de colocar tua culpa fora de ti. Meu corpo me fez fazer isso. É como o choro de uma criança com um amigo imaginário. Com essa alegação de um amigo imaginário, a criança anuncia que seu corpo não está sob seu controle. O que é teu ego, senão um amigo imaginário para ti? Criança de Deus, tu não necessitas de nenhum amigo imaginário quando a teu lado caminha quem sempre é teu amigo e quem quer te mostrar que não tens necessidade alguma. O que verdadeiramente és não pode ser usado, nem mesmo por Deus. Não vês que apenas na ilusão podes usar os outros que são como tu mesmo? Aprendes teu conceito acerca de usar os outros a partir da realidade que fizeste, em que usas o corpo que chamas de teu lar e identificas como teu próprio ser. Como podem o usuário e o objeto do uso ser um só e o mesmo? Essa insanidade faz com que o propósito de tua vida pareça ser de utilidade. Quanto mais útil for o teu corpo para outros e para ti, mais valor atribuis a ele. Eras se passaram desde o início da criação, e tu ainda não aprendeste a lição das aves do céu. Ai, gente, não sei se eu rio ou se eu choro. Eras se passaram desde o início da criação,
e tu ainda não aprendeste a lição das aves do céu e das flores do campo. 2000 anos se passaram desde que te foi dito para observar essa lição. Os lírios do campo não semeiam nem colhem, e, no entanto, nada lhes falta. As aves do céu vivem para cantar uma canção de alegria. Tu também. A vontade de Deus para ti é a felicidade, e nunca foi de outro modo. A criação de Deus é para a eternidade e não tem uso algum para o tempo. O tempo também foi feito por ti, uma ideia de uso que enlouqueceu, pois, mais uma vez, permitiste que algo feito para o teu próprio uso se tornasse o usuário. Com as tuas próprias mãos, entregas toda a tua felicidade e teu poder àquilo que fizeste. Nossa, isso faz muito sentido para mim. Tá fazendo sentido para você? Vamos lá. E pouco importa agora que, ao fazê-lo, novamente imitaste aquilo que tua memória defeituosa te diria que teu Criador fez. Somente Deus pode prover o livre-arbítrio. Ao entregar teu poder para coisas como teu corpo e para ideias como o tempo, tua imitação do dom do livre-arbítrio foi tão equivocadamente colocada na ilusão que não consegues ver essa loucura pelo que realmente é. Teu corpo é inútil para teu poder, e o tempo não foi feito para a felicidade. O livre-arbítrio que Deus te concedeu é o que te permitiu fazer o que quiseste de ti mesmo e de teu mundo. Agora contemplas esse mundo com culpa e o vês como prova de tua natureza má. Ele reforça tua crença de que tu mudaste demais em relação ao que eras para que voltes a ser digno de tua verdadeira herança. Temes que a desperdiçarias e a deixarias em ruínas também. A única maneira que poderia conseguir provar teu lugar como o herdeiro real seria se pudesses consertar a ti mesmo e ao mundo, restabelecendo a uma condição anterior que imaginas conhecer. Nesse cenário, Deus se parece mais com teu banqueiro do que com teu pai. Desejas provar a Deus que podes levar o negócio adiante, antes que lhe peças a sua ajuda. Enquanto não quiseres ser perdoado, não sentirás o toque gentil do perdão sobre ti e teu mundo. Embora, na verdade, não haja necessidade alguma desse perdão, assim assim como não há verdade alguma na grande mudança que acreditas ter passado, teu desejo de ser perdoado é um primeiro passo que te afasta de tua crença de que podes consertar as coisas por ti mesmo. E que, ao fazê-lo, ganharás teu retorno ao lar de teu pai. Estar disposto a ser perdoado é o que é o precursor da expiação. O estado no qual permites que teus erros sejam corrigidos para ti. Esses erros não são os pecados que mantens contra ti mesmo, mas meramente teus erros de percepção. A correção ou a expiação te devolve ao teu estado natural, onde está a visão verdadeira e o erro e o pecado desaparecem.
Teu estado natural é um estado de união, e cada vez que te unes em um relacionamento santo, recuperas um pouco da memória da união. Essa memória de tua divindade é o que, na verdade, buscas em cada relacionamento especial que estabeleces. Mas tua verdadeira busca é oculta pela interferência do conceito de utilidade. Embora teu coração busque união, teu ser separado busca aquilo que possa usar para preencher o vazio e aliviar o terror de sua separação. Teu coração alcança aquilo que busca em amor, mas teu ser separado te afastaria disso que é alcançado ao transformar cada situação em um meio para servir a seus fins. Enquanto a união for vista apenas como um meio para manter a solidão longe de ti, não será vista pelo que verdadeiramente é. Colocaste limites sobre todas as coisas no teu mundo, e são esses limites de utilidade que bloqueariam a recuperação de tua memória. Um relacionamento de amor, enquanto for visto como sendo a maior conquista em termos de proximidade que podes alcançar com um irmão ou uma irmã, continua sendo limitado pelo propósito que tu atribuis a ele. Da maneira bem simples, seu propósito é suprir uma falta. Essa é a tua definição de completude. O que falta em ti é encontrado em outra pessoa, e juntos alcançais um senso de totalidade. Mais uma vez, isso é apenas uma distorção da criação. Tu te lembras de que a totalidade é alcançada por meio da união, mas não te lembras de como alcançá-la. Tu te esquece de que apenas tu pode ser realizado. Acreditas que, ao juntar várias partes, um todo pode ser alcançado. Falas de equilíbrio e tentas encontrar algo para uma parte de ti em um lugar e algo para outra parte em outro lugar. Este satisfaz tua necessidade de amizade e aquele outro de estímulo intelectual. Em uma atividade expressas tua criatividade, em outra tua devoção à oração. Como uma carteira diversificada de investimentos, pensas que essa divisão de diferentes aspectos de ti protege teus ativos. Temes colocar todos os ovos na mesma cesta. Tentas equilibrar as coisas que consideras estafantes e aquelas que consideras empolgantes. Ao fazer isso, acreditas que usas teu tempo sabiamente e defines a ti mesmo como um indivíduo coerente. Enquanto isso for tudo o que buscares, não alcançarás nada além disso. Buscar aquilo que perdeste em outras pessoas, lugares e coisas é apenas um sinal de que não compreendes que aquilo que perdeste ainda pertence a ti. Aquilo que perdeste está perdido, mas não se foi. Aquilo que perdeste está oculto de ti, mas não desapareceu e nem deixou de existir. Aquilo que perdeste é de fato valioso e sabes disso. Entretanto, não sabes o que é esse algo valioso. Apenas uma coisa é certa: quando a encontrares, saberá que foi encontrada. É isso que te trará felicidade e paz, contentamento e um senso de pertencimento. Isso é o que te fará sentir como se teu tempo aqui não tivesse sido em vão. Sabes que, independentemente de qualquer outro propósito que tua vida pareça ter, se em teu leito de morte não tiveres encontrado aquilo que buscavas, não partirás em paz profunda, mas em desespero e medo obscuros.
Não terás esperança alguma por aquilo que repousa além da vida, pois não terás encontrado esperança alguma na vida. Tua busca pelo que está perdido se torna então tua corrida contra a morte. Buscas aqui, buscas ali e corre de uma coisa a outra. Cada pessoa participa sozinha nessa corrida, com a única esperança de vitória para si mesma. Não reconheces que se parasses e tomasses a mão de teu irmão, a pista de corrida se transformaria em um vale cheio de lírios. Estarias estarias do outro lado da linha de chegada, onde finalmente poderias descansar. A exortação para descansar em paz é para os vivos, não para os mortos. Mas enquanto participas da corrida, não saberás disso. A competição que leva ao triunfo individual se tornou o ídolo que glorificarias, e não necessitas buscar longe para encontrar a prova de que isso é assim. Essa idolatria te diz que a glória é para poucos e, portanto, tomas teu lugar na linha de partida e contas com a glória. Continuas correndo enquanto podes e vencendo ou perdendo. Tua participação na corrida não foi nada além de uma oferenda obrigatória ao ídolo que fizeste. E, em algum momento, quando tu já não conseguires correr, te curvas diante daqueles que alcançaram a glória. Eles se tornam teus ídolos e te tornas seu súdito, observando o que fazem com inveja e reverência. Para eles, fazes teus sacrifícios e prestas homenagens. A eles dizes: eu queria ser como vós. Para eles, buscas uma satisfação indireta, tendo desistido de qualquer esperança de satisfação verdadeira. Aqui és entretido, abalado, animado ou repelido. Aqui assiste aos gladiadores matarem-se uns aos outros para tua diversão. Aqui está tua ideia de utilidade demonstrada em seus detalhes mais medonhos. O que é isso senão uma demonstração em uma escala maior daquilo que vives a cada dia? Isso é tudo que qualquer coisa maior que tu mesmo prova para ti. Cada sociedade, grupo, time e organização é apenas um retrato coletivo do desejo individual. Escravos e amos usam uns aos outros, e as mesmas leis prendem a ambos. Quem é o amo e quem é o escravo nesse corpo que chamarias de teu lar? Que liberdade terias sem as demandas de teu corpo que teu corpo te impõe? Que liberdade terias sem as demandas que teu corpo te impõe? A mesma pergunta poderia ser feita a respeito desse mundo que consideras o lar do corpo. Quem é o amo e quem é o escravo, quando ambos são mantidos em servidão? A glória que dás a ídolos também é apenas servidão. Sem tua idolatria, sua glória já não existiria. E por isso eles também vivem com medo, não menos do que aqueles que os idolatram. O uso, em qualquer forma, leva
a servidão, de modo que perceber um mundo sustentado pelo uso é enxergar um mundo onde a liberdade é impossível. Então, aquilo que pensas ser a razão pela qual necessitas de tua irmã baseia-se na premissa insana de que a liberdade pode ser comprada e de que o amo é mais livre que o escravo, embora isso seja ilusão. É a ilusão que se busca. O preço de compra é a utilidade. E, assim, cada união é vista como uma barganha na qual negocias tua utilidade pela de outro. Um empregador pode usar tuas habilidades e tu podes usar o salário e os benefícios que o empregador oferece. Um cônjuge é útil de muitas maneiras que complementem tuas áreas de utilidade. Uma loja te fornece bens que usarias, e tu supres a loja com o capital que seu dono usará. Se fores dotado de beleza, talento atlético ou artístico que possa ser utilizado, te consideras muito afortunado. Um belo rosto e um corpo em forma podem ser negociados por um preço bem alto. Não há nenhum segredo que vives em um mundo de oferta e demanda. Do simples conceito de indivíduos que precisam estar em relacionamento para sobreviver, teceu-se essa complexa rede de uso e abuso. Abuso é apenas o uso impróprio, uso em proporções que tornam a insanidade do uso evidente tanto para quem usa como para quem é usado, que justifica um lugar em nossa conversa aqui. Observa os padrões de abuso em tudo, desde as drogas e o álcool até o maltrato físico ou emocional. Estes, assim como os maiores exemplos de tua vida cotidiana que deram errado, são apenas demonstrações de desejos internos levados a um extremo maior, mas que, em vez de serem refletidos pelo grupo, são refletidos em um nível individual. O indivíduo com problemas de abuso prestaria um serviço ao mundo se as pessoas que nele habitam compreendessem o que tais abusos de fato refletem. Como qualquer extremo simplesmente aponta o que, em circunstâncias menos extremas, continua sendo certo, todo uso é impróprio. Todo uso é impróprio. É o seu propósito que faz com que o uso seja impróprio. O Espírito Santo pode guiar-te para que use as coisas que fizeste de maneiras que beneficiem todo. E essa é a distinção entre uso próprio e impróprio, ou entre uso e abuso. Queres usar em benefício do ser separado. Quando ampliada, a força destrutiva de tal abuso se torna facilmente evidente. Mais uma vez, colocarias a culpa fora de ti e rotularias as drogas, o álcool, o tabaco, a jogatina ou até mesmo a comida como sendo forças destrutivas. Assim como o carro que culparias pelo acidente. Aqui se confundem usuário e objeto de uso. Toda essa confusão se origina da confusão inicial acerca do uso que pensas que teu corpo pretende fazer de ti. Toda essa confusão se origina de teres deslocado a ti mesmo e de teres abdicado de teu poder sobre as coisas que fizeste. Vou repetir que se trata de tua tentativa equivocada de seguir o caminho da criação. Deus concedeu todo o poder às suas criações. E tu
escolherias fazer o mesmo. Tua intenção não é má, mas é guiada pela culpa e pela falsa memória do ser separado. Por mais que tenhas desejado o anonimato e a autonomia com relação a Deus, ainda culpas a Deus por criar uma situação na qual pensas ter a permissão para ferir a ti mesmo. Perguntas: como pôde Deus permitir todo esse sofrimento? Por que Ele te tenta com forças tão destrutivas? Forças que estão fora de teu controle? Por que Deus não criou um mundo benigno, incapaz de ferir-te? Assim é o mundo que Deus efetivamente criou. Um mundo tão belo e tão pacífico que, quando olhares para ele, mais uma vez, chorarás de alegria e esquecerás tua tristeza no mesmo instante. Não haverá mais uma longa lembrança de arrependimentos, nem sentimentos ruins por todos os anos em que não viste isso. Só haverá um alegre "ah" na medida em que recuperas o que te esqueceste por tanto tempo. Tu irás apenas rir dos jogos infantis que jogavas, e não terás mais arrependimentos que terias pela tua infância. Tua inocência se destacará claramente aqui, e nunca mais duvidarás que o mundo que Deus criou pertence a ti, assim como tu pertences a Ele. Todas as tuas imensas divagações serão vistas pelo que são. Será revelado que tinhas apenas dois desejos, o desejo de amar e o desejo de ser amado. Por que esperar para ver que esses desejos são tudo o que te chama ao comportamento estranho que exibes? Aqueles que sucumbem ao abuso meramente estão, estão pedindo mais alto pelo mesmo amor que todos buscam. Eles não devem ser julgados, pois aqui todos sois abusadores, começando pelo abuso que fazem de si mesmo. As tentativas de modificar o comportamento abusivo são praticamente inúteis em um mundo que se sustenta no uso. Os fundamentos do mundo devem mudar, e o estímulo para essa mudança está dentro de ti. Todo uso termina com a união, pois foi pelo uso que trocaste a união. Em vez de de reconhecer tua união, um estado em que tu és íntegro e completo, pois estás unido a tudo, decidiste manter-te separado e usar os demais para apoiar tua posição separada. Vês a diferença entre essas duas posições? De que maneira teu caminho é melhor que o caminho que Deus criou para ti, um caminho completamente livre de conflito? Apesar de tuas tentativas mais audaciosas para permanecer separado, necessitas usar teus irmãos e irmãs até mesmo para manter a ilusão de tua separação. Não seria simplesmente melhor pôr fim a essa farsa? Admitir que não foste criado para a separação, mas para a união? Começar a abandonar teu medo da união conforme abandonas efetivamente o uso também? Como o mundo seria diferente se tentasses, ao menos por um dia, substituir o uso pela união? Antes que possas começar, contudo, devemos expandir as lições que está aprendendo por meio da observação de teu próprio ser. Agora, queremos descortinar a ilusão de que pode ser usado pelo teu corpo, pois esse aparente uso
é o que leva a todas as demais ideias de uso. Finalizamos aqui o capítulo 9. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A câmera fechada não, a câmera com a gravação não, então eu vou finalizar a gravação aqui. Maravilha. A gente se vê a semana que vem.